Eu sou Heloísa Rocha Oliveira, do terceiro ano de administração. Esse é meu trabalho de física e eu peguei o conteúdo antimatéria, de física quântica. Bom, a antimatéria é literalmente o inverso da matéria. A gente aprende, né, sobre tudo isso na disciplina de física, só que na antimatéria, a gente aprende que cada partícula elementar, por exemplo, o elétron, o neutrino, o nêutron, ele possui uma partícula oposta, que ela tem as mesmas características que essa carga elementar. Por exemplo, a gente tem o pósitron, que é a antimatéria do elétron. Ele tem a mesma massa, a mesma rotação, o mesmo tamanho, só que a carga elétrica é de sinal oposto. Por exemplo, esse elétron tem carga negativa, então o pósitron, ela vai ter a carga positiva. Essas descobertas começaram em 1928 com o físico britânico Paul Andrew Dirac, que revisou a equação da equivalência entre a massa e a energia, que foi proposta por Einstein, e ela propôs que essa massa deveria ser considerada tanto para valor negativo quanto para valor positivo. E essa proposta, ela fez com que a possibilidade da antimatéria começasse a existir. Já em 1932, Carl Anderson, ele detectou essa presença de elétrons positivos num experimento que ele fez com raio cósmico. Então, foi aí que o antielétrico foi detectado e foi chamado de pósitron. Já em 1955, os cientistas criaram um antipróton por meio de um acelerador de partícula. Então, desde aí, vem se aumentando e vem se desenvolvendo os estudos relacionados com a antimatéria. É importante ressaltar que a antimatéria ela não existe naturalmente na Terra. Então, tudo que a gente sabe, tudo se estuda sobre essas antipartículas, elas vêm dessas experiências realizadas nos aceleradores de partículas, que eles apresentam essas antipartículas como um produto. A dificuldade de produzir isso, de analisar, é porque quando se encontra a matéria e a antimatéria, sempre ocorre uma explosão. Ou seja, sempre que um elétron e um pósitron se encontram, tem essa aniquilação. E isso resulta numa grande quantidade de energia. Umas curiosidades que a gente pode citar agora é que as Forças Armadas norte-americanas, elas desenvolvem pesquisas para bombas feitas com antimatéria. E também que daria pra gente fazer uma viagem, por exemplo, até a estrela Alpha Centauri, que está aí na imagem. Se fosse com antimatéria, o tempo para a gente viajar ela seria reduzido. Então, a gente poderia tornar esse passeio viável. Assim como a gente poderia, por exemplo, ao acelerar os átomos a velocidades muito altas, com esse acelerador de partícula, a gente poderia colidir com determinado alvo. Então, as antipartículas resultam dessa colisão e elas são separadas pela ação de campo magnético. O armazenamento desses elementos é feito numa garrafa magnética, então impede que a antimatéria entre em contato com a matéria. Então, não ocorre a aniquilação de partículas. E, por ano, apenas 1 trilionésimo de grama de antiprótons é produzido no mundo. Bom, esse foi meu trabalho.